Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Na aula de hoje nós vamos falar sobre fotoformas e intervenções fotográficas. Você costuma fotografar o universo à sua volta? Você é daquele que para tudo vai uma foto? Ou você é dessa pessoa mais reservada que gosta de apenas observar as fotos que os outros postam? E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Me acompanhe. Bom, como objetivo nós iremos conhecer e analisar as técnicas e práticas de intervenção fotográfica. Pense um pouco. Você utiliza filtros quando faz fotografias? Você já parou para pensar nas intervenções que faz em uma fotografia digital em redes sociais? Quando você faz uma foto, você posta ela natural, como você fotografou, ou você trabalha a foto antes? E você já fez alguma intervenção na foto que não seja simplesmente melhorar um pouco a coloração, mas trabalhar com outros elementos dentro da foto, dando a ela uma cara mais particular, nada tão normal? Como assim? Após a invenção da fotografia, diversos artistas se aventuraram nos estilos, temas e maneiras de fotografar e utilizar a fotografia em seus trabalhos. Quando a fotografia surgiu em 1826, mas foi oficializada em 1836 numa convenção na França, ela trouxe dúvidas para o cenário artístico, porque até então estavam incumbidos de retratar a realidade, reproduzir a realidade, os artistas pintores. E quando a fotografia surge, vai surgir um debate em cena que é sobre: será que fotografia é arte ou não? E os artistas vão se preocupar com a possibilidade de acabar a sua necessidade, porque até o século XIX, os artistas eram muito requisitados para a reprodução da natureza, das pessoas, a reprodução do meio à sua volta. E quando a fotografia surge, ela vai dar conta dessa reprodução sem tanta espera. Mas a arte, como sempre se ressignificando, vai levantar esta dúvida, e aos poucos vão haver artistas que vão buscar a possibilidade de inserir a arte, a fotografia, dentro do universo artístico. Como consequência, nós vamos ter o pictorialismo. E o pictorialismo já é uma das primeiras formas de intervenção sobre a fotografia. Por exemplo, artistas pictóricos, eles faziam intervenções nos negativos, pintavam os negativos, faziam intervenções deformavam as imagens para dar um aspecto de pintura quando a fotografia fosse revelada. Então nós temos aí uma das primeiras formas de intervenção na fotografia. Depois nós vamos ter, na sequência, artistas que vão trabalhar com outras possibilidades de intervenção na fotografia para colocar a fotografia como meio artístico, como produto artístico, ok? Alguns artistas fazem intervenções na fotografia impressa, outros no processo de revelação de fotografias analógicas, e ainda existem artistas que intervêm nas fotos digitais utilizando recursos de softwares. Com o surgimento, com o avanço da tecnologia e a possibilidade de criar softwares, hoje nós temos uma série de programas que permitem trabalhar intervenções nas fotos. Essas intervenções, ainda existem artistas que fazem intervenções em fotografias analógicas, mas hoje é mais comum as fotos digitais devido ao avanço da tecnologia. Intervenções na foto impressa. Como assim intervenções? Tem artistas que costumam desenhar nas fotos aquilo que não é pertencente à foto que foi tirada em questão, fazer colagens, fotomontagens, que é mudar toda a realidade na fotografia. Mas por que isto? Para produzir novas percepções sensoriais, estéticas,
produzir reflexões acerca do universo à nossa volta. Então, os artistas fotógrafos vão estar buscando maneiras de nos proporcionar sempre novas percepções, sensações, mas também reflexões sobre o universo à nossa volta. Como exemplo, olha só, a Naomi Vona, uma artista fotógrafa que trabalha com esse tipo de intervenções, ela, em fotografias preto e branco, ela proporciona uma vida nova que vai nascer desses seus trabalhos a partir do preto e branco. Lembrando que o preto e o branco eram como as fotografias no seu início eram fotografadas, não havia as outras cores. Tínhamos fotos em preto e branco. A foto colorida vai ser possível só muito tempo depois, algumas décadas mais adiante, e a artista Naomi Vona vai trabalhar com as fotos em preto e branco, fazendo intervenções. Ela utiliza como base sua própria história, olha só, como ela justifica as suas criações. Ela utiliza como base sua própria história e aproveita a fascinação pelo passado para criar múltiplos significados e portais coloridos em imagens subjetivas, transformando fotos antigas em versões inusitadas e espontâneas. Vamos então conhecer alguns dos seus trabalhos. Observe esta imagem, olha aí, ó. Ela ressignifica o preto e branco a partir da intervenção do colorido. Veja que a foto aqui é a menina sentada sobre uma base que nesta foto da Naomi foi retirada. Olha, a base foi retirada, parece que ela está sentada no ar, mas na verdade isto é o que, gente? Um trabalho de edição, e aí você tem as cores em volta desta criança. Aí eu lhe pergunto, o que você percebe nesta imagem? Quais sensações ela te desperta? Outras fotografias que eu trago para vocês, olha aqui, estas duas, em que ela trabalha a inserção do colorido, que é artificial, dentro da fotografia. Claro que a fotografia é o retrato de uma realidade também artificial, mas ali nós temos a imagem que seria a real, né? E aí a intervenção do colorido que ela insere nesta fotografia. Ali a gente pode observar a praia ao lado e aí a inserção das cores artificiais dentro da imagem realista, ou seja, da imagem da praia. E aí eu lhe pergunto, quais percepções, sensações, o que te despertam estas imagens? Eu vou pedir agora então para um primeiro exercício que você responda o que você entende por intervenção fotográfica a partir do que nós conversamos. Façam e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu organizar aí o que você entende por intervenção fotográfica? Vamos então a mais umas experiências. Antes, como sugestão de resposta, alguns artistas fazem intervenções na fotografia impressa, outros no processo de revelação de fotografias analógicas, e ainda existem artistas que intervêm nas fotos digitais utilizando recursos de softwares. Todos procuram imprimir nestas imagens seu olhar sobre o mundo em que se inserem. Olha só, o mundo em que se inserem. Você pode ser um artista fotógrafo que faz intervenções a partir do seu olhar sobre o mundo em que você vive. Aí você pode escolher fazer fotos temáticas ou fotos aleatórias a partir do que você está sentindo ou do que você está vendo à sua volta. Particularmente eu gosto de fotografias que mostram objetos deixados na natureza. Uma vez eu vi soterrado, né, num campo vasto, numa erosão que existe na cidade de onde eu venho, e eu vi soterrado na terra a cabeça de uma boneca. Na mesma hora eu tive vontade de fotografar aquela imagem. A partir desta foto, eu poderia fazer uma intervenção sobre esta fotografia para trabalhar, de repente, o tema de sustentabilidade, meio ambiente. Também uma vez eu estava andando de bicicleta e vi jogado sobre o lixo a bandeira do Brasil. E ali na hora eu tive vontade de tirar uma foto. Eu não tinha ali um celular no momento, mas eu tive vontade de fazer uma foto daquela imagem. A partir disto, eu posso fazer uma fotomontagem, uma intervenção na fotografia em que eu posso relacionar questões sobre patriotismo, questões sobre o meio ambiente. Tem muita coisa que eu posso, de repente, levantar como forma de reflexão a partir de intervenções nestes dois exemplos de imagens que poderiam ter sido fotos. Diferente de Naomi, a artista alemã Bianca faz intervenções digitalmente nas fotos, e agora eu vou mostrar para vocês uma outra artista que trabalha com intervenções. Ela trabalha com inspiração no surrealismo, ela escolhe o surrealismo como tema, criando imagens que remetem ao universo dos sonhos. Para você que não sabe, o surrealismo é um movimento artístico que no século XX, na primeira metade do século XX, é usado como referência o mundo onírico, ou seja, os sonhos, para poder expressar nas fotos o caos, o que se estabelecia nos fins da Segunda Guerra Mundial. Observe aqui as fotografias da artista Bianca. Aqui nós temos uma das fotografias dela. Observe que nós temos uma mistura de preto com branco, né, uma mistura de colorido com preto e branco. Aqui nós temos uma máquina de costura, e uma parte está colorida, uma parte está preto e branco. Olha aqui uns galhos coloridos. E aí, pensando que esta fotografia é com base no mundo onírico, na ideia do surrealismo, quais sensações elas te passam? O que você sente ou o que você percebe? Aqui eu trouxe mais outras duas fotos desta artista alemã, e aqui nós temos, olha aí, ó, uma mulher com uma máquina de costura e atrás dela este pássaro, e junto, em cima sobre o pássaro correndo, temos um homem de gravata com uma maleta executiva nas mãos. Quais sensações te despertam, ou no que você pensa quando você olha esta imagem? E logo na sequência nós temos uma menina num vestido azul, que me lembra a Dorothy, voando sobre uma cidade, logo aqui atrás o planeta, e aqui, olha, a ideia que nos remete aos raios, às luzes, né? As luzes eletromagnéticas, enfim. E aí eu lhe pergunto, o que te desperta esta imagem quando você olha para ela? E você já ouviu falar em fotoformas? O que seriam fotoformas? No Brasil, o artista Geraldo de Barros, olha aí um brasileiro se destacando na criação artística dentro do que a gente chama de fotoformas, reconhecido internacionalmente como um dos precursores da fotografia experimental. Olha que legal! Um dos precursores, ou seja, ele é um dos primeiros. Destaca-se também como pintor, gravador e comunicador visual. Este aqui é o Geraldo de Barros.
E você sabia que ele foi o primeiro brasileiro que misturou linguagens na arte de fotografar? Fotoformas, ele vai trabalhar com colagens para dar formas diferentes a partir de uma fotografia original. Aqui nós temos uma obra sem título do Geraldo de Barros, e aí eu lhe pergunto, quando você olha esta imagem, o que você lembra? Ou quais sensações você tem? Eu, quando olho uma imagem desta, eu lembro dos tempos primitivos. Eu lembro dos tempos em que a humanidade ainda caminhava, em que tudo ainda era só instinto, não haviam tantas respostas para a existência da humanidade. Ele tirava as fotos, o que já era mais comum, e depois, ao fazer sobre elas ou sobre os negativos, experiências com pintura, desenho, recortes e marcações, o que era muito incomum. Então ele tirava as fotos e depois aí vinha a sua intervenção, ou seja, ele criava suas fotoformas com pintura, com desenhos, recortes e marcações, e isso é o que deu a ele destaque. Lembrando que este tipo de trabalho desperta novos olhares, novas percepções a partir do original. Eu peço agora, então, para mais uma atividade, que você utilize o seu aparelho celular para fotografar algo que você considere interessante para você e, na sequência, fazer intervenções a fim de dar um outro olhar para essa mesma imagem. Pense numa ideia, é claro que não vai dar tempo o suficiente para você fazer todo o trabalho fotográfico e as intervenções, mas já dá tempo de você pensar aí à sua volta, opa, qual imagem, o que eu vou fotografar para depois pensar numa intervenção como o nosso saudoso Geraldo de Barros. Eu já volto.
E aí, galera, conseguiu pensar numa ideia? Quando finalizar a nossa aula, continue ela, depois viralize nas redes sociais. Nesta aula, então, nós conhecemos e analisamos as técnicas e práticas de intervenção fotográfica. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!